Bom, então quero iniciar dando uma boa noite a todos, né? Agradecer a disponibilidade aí da nossa convidada, né? Que vai falar lá direto dos Estados Unidos, trazer um pouquinho aí do seu conhecimento, da sua bagagem, né? Para os colegas aqui. Então, essa participação aí é bem especial, né? Ela dá início ao conteúdo aí que a gente está trabalhando, que é uma disciplina de tópicos especiais, Maíra, aqui dentro do curso de farmácia, e nós estamos com os alunos aqui da oitava fase do curso de farmácia. Ano que vem eles estão se formando aí, farmacêutico generalista, né? E Colegas aí de profissão. a gente pensou em alguns temas, né? E um deles foi esse tema aí, farmacêutico cientista. Será que existe isso, né? E aí a gente pensou prontamente aí em falar com você, então seja bem-vinda, tá? E muito obrigado mais uma vez por participar. Eu que agradeço pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui em meio aos futuros colegas. Legal, legal. Então, assim, a ideia realmente aqui é fazer um bate-papo descontraído, né, sobre carreira. E aí a gente elaborou, Maíra, algumas perguntas aqui para a gente ir se norteando, né? Mas Certo. todo mundo vai ficar bem à vontade, já falei com o pessoal, então quem quiser pode perguntar diretamente, né, para continuar Uhum. o assunto, né? Mas a gente gostaria, né? Eu até brinquei num primeiro contato que eu fiz com a Maíra, né? Se ela topava e ela prontamente, né, disse não, pode contar comigo, eu vou estar disponível aí para conversar com vocês sobre o farmacêutico cientista, que é uma carreira que a gente, né, muita gente não conhece ainda, não sabe como é que funciona. Aqui na nossa universidade a gente até faz pesquisa, mas são pesquisas mais simples, né? Não são pesquisas tão elaboradas ainda. E aí a gente inicialmente quer saber de ti, né? O farmacêutico pode fazer pesquisa mesmo? Que tu acha aí? Pode, estou aqui para provar. Não Tá. só pode, como eu acredito que uma grande parcela das pós-graduações no Brasil são compostas por farmacêuticos, né? Então, assim, a maior parte dos estudantes que fazem pós-graduação, né, mestrado, doutorado, e aí ingressam na carreira científica com isso, eles são alunos de biologia, de farmácia, educação física, mas, assim, em sua maioria, biologia e farmácia, né? Então, assim, tem muitos profissionais farmacêuticos que depois que terminam a graduação decidem fazer o mestrado, o doutorado por razões diferentes, né? Tem gente que quer ser docente, tem gente que quer, né, dar aula, que é uma coisa que eu tenho vontade também, e tu, pelo jeito, também tá gostando da docência, né, Adalberto? Então, assim, Exatamente. a, a gente ingressa, eu acredito, na pós-graduação com um leque de opções, né, que poderiam ser melhores no Brasil, né? Infelizmente, o Brasil, em sentido de pesquisa, ele tem a oferecer, mas assim, tá para trás de países como a Europa, né, como os Estados Unidos e países da Europa, mas assim, tendo em vista a condição que a gente tem na universidade hoje, né, no Brasil, e tudo que é feito, eu acho que a gente está fazendo muito ainda, assim, tem pesquisa muito boa sendo feita no Brasil, tem muitos laboratórios de pesquisa bem equipados, tem profissionais excelentes, eu acho assim que isso é uma opinião de quem está vindo de quem saiu, né, de quem Aham. colabora com outros pesquisadores ao redor do mundo. Então, eu tenho colaboradores americanos, mas eu também tenho colaboradores europeus, tenho grupos de pesquisa que eu colaboro na Austrália. Então, assim, eu convivo com bastante gente de diferentes nichos, né? E Sim. eu acho, na minha humilde opinião, o que o Brasil tem de melhor é o brasileiro. Assim, o pesquisador brasileiro é um pesquisador inovador, tem ideias muito boas, nós somos bons de trabalho, né? Então a gente bota a mão na massa, a gente faz acontecer, e eu acho que essas são características positivas do profissional, do cientista brasileiro, né? Sim. O brasileiro arregaça as mangas e vai, né? Faz acontecer o negócio, né?
Exatamente. Sempre Então, eu se acho que o virando. melhor da nossa pesquisa é a gente. Exatamente. Legal. Ô, Maíra, então, assim, conta um pouquinho pro pessoal, né? Como eu até brinquei contigo, meio Globo Repórter, né? Da onde tu veio, da onde tu é, o que tu come, o que tu faz, né? Como convive. A lá Globo Repórter, assim, né? Conta um pouquinho aí do teu começo, né? Sim, posso contar e conto com prazer, na verdade, né? Eu já, Legal. nas últimas palestras que eu tenho dado até, Adalberto, o pessoal tem pedido para falar um pouco disso, né? Antes de eu entrar no tema da palestra, porque geralmente me pedem para falar ou de Alzheimer, ou de doenças neurodegenerativas, ou de dor, né? Que eu trabalho também. Sim. Mas a maioria das propostas vem assim, Maíra, tu poderia contar um pouquinho de como que tu chegou aonde tu tá, né, para incentivar os alunos, e eu acho essa iniciativa bem importante, né? Então, assim, eu gostando que esse bate-papo é para falar mais sobre isso, né? Eu gosto de falar da minha história, eu tenho, né, bastante orgulho e felicidade de ter chegado onde eu cheguei, não foi fácil, muito esforço a gente consegue, né? Uhum. Então, assim, eu sou Maíra, né? Natural de Laguna, Santa Catarina. Então, assim, a todos que estudam no BAV, estamos bem pertinho, né? Eu acho que de carro a distância entre Laguna e é Orleans, né? Orleans, Orleans, eu pesquisei aqui, que eu não sabia de cabeça, uma mas hora e 15, uma hora e 20 de carro. Então, assim, é. sou conterrânea de provavelmente muitos aí que estão estudando, né? Então, eu sou natural de Laguna. E aos 14 anos eu me mudei para Florianópolis, porque eu já tinha a intenção de entrar na UFSC, e já era o meu objetivo, né? Eu quero passar no vestibular. Falei pro meu pai, ó, eu quero estudar focado para o vestibular. Então fiz o ensino médio em Florianópolis, morei com uma tia minha durante bastante tempo para conseguir, né? Porque não tinha como me manter sozinha, não né? Era uma adolescente. Mas aí fiz, então, o ensino médio em Florianópolis já, e aí fiz o vestibular para a UFSC, passei na minha primeira tentativa para o curso de farmácia, né? Então, eu sou farmacêutica de formação. Todo mundo que me pergunta, tu te considera farmacêutica? Eu disse, olha, eu nem sei se eu posso, perto dos outros profissionais que eu conheço, porque eu tenho muitos colegas de profissão atuantes, né, que eu tenho orgulho de dizer, nossa, esse meu colega é farmacêutico. Eu sou farmacêutica mirim, né? Eu sou mais farmacologista do que farmacêutica. Então, eu me formei em farmácia pela UFSC em 2010. Então, eu ingressei em 2006, me formei em 2010. E aí a minha vida na pesquisa começou ainda na graduação, né? Então, assim, como que eu adentrei, né, o mundo científico? É uma história bem legal, assim, em 2 minutinhos, um amigo meu veio para mim e disse assim, Bica, né? Para quem não sabe, Bica é meu sobrenome, mas também é meu apelido, todo mundo me chama de Bica. E um anúncio, porque na UFSC tem vários murais, né, com anúncios de oportunidade de estágio, se tu quiser fazer monitoria, né, várias coisas diferentes, né, várias oportunidades. E aí ele falou, Bica, vi um anúncio para um laboratório de pesquisa, que na época eu nem sabia o que era, né, falei, o que é laboratório de pesquisa, né? Vi um anúncio para um laboratório de pesquisa que é a tua cara. Eu li o anúncio e eu pensei, meu Deus, é a Bica. Ela precisa se candidatar para esse estágio. E eu estava procurando estágio justamente para tentar fazer um dinheirinho, né? Porque a gente ganha bolsa para fazer iniciação científica. E o curso de farmácia na UFSC é integral, né? Então, era o dia inteiro. Então, assim, não dava de trabalhar e estudar. Então, era uma coisa ou outra. Então, pensei, de repente, se eu faço esse estágio, eu aprendo mais um pouco, né? Tenho já uma vivência fora do que só a graduação. Então, aí já fica a dica para os alunos que estão na graduação agora, de sempre aproveitar qualquer oportunidade de aprender alguma coisa a mais, porque é um diferencial, né? Maíra, o teu curso foi 5 anos ou 3,5? Meu Ainda. curso foi 3,5. Eu fui 3,5. a penúltima turma antes do generalista. Então, o meu Legal. era
O meu ainda era separado. Era 3,5, por isso que era integral, né, também, né? Isso, era 3,5 de farmácia, 1,5 de bioquímica, né? Para no final sair com as 2 graduações. Isso. Eu ingressei nesse curso, isso também é interessante falar. Eu ingressei na farmácia porque eu sempre fui apaixonada por ciência forense. Então, quando eu escolhi a farmácia, eu queria ser perita da Polícia Federal. Esse era o meu objetivo. Eu queria. Era a meta. Sempre gostei muito, era a meta era essa. A meta, e daí quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Então, a meta era ser perita, eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito fã de CSI, eu assistia aquelas, né, séries investigativas, eu sempre gostei muito de ler, então a minha mãe tinha uma coleção de Agatha Christie, que uma série de serial killers, né, então, assim, tem um investigador, tipo Sherlock Holmes, né. Uhum. Eu devorei essa coleção, sei lá, em 1 ano, assim, eu tinha 10 anos de idade e estava lendo coisa já muito mais, porque eu gostava muito mesmo. Então, assim, vou ser perita, por isso que eu escolhi farmácia. Então, assim, na verdade, no meu currículo, 3 anos e meio de farmácia, eu entrei para fazer mais focar na parte da bioquímica, né, que era o que ia me permitir fazer as ciências forenses depois. E aí, o meu amigo falou desse estágio para mim, disse, Maíra, legal, porque parece ser bem a tua cara. Eu fiz a seleção para o estágio nesse laboratório, né, o laboratório que o Adalba conhece muito bem, o Adalberto conhece muito bem, o laboratório do professor Calixto. Legal. E eu acho que tinham 8 pessoas, aí eu fui selecionada para o estágio, né, e ingressei nesse estágio. Na época eu não sabia quem era o professor Calixto, o que se fazia dentro de um laboratório, o que é pesquisa. Eu estava totalmente naive, né? Estava no segundo semestre da faculdade, então eu não sabia praticamente nada, mas eu falei, quero aprender. E aí a minha vida mudou. Eu digo que esse evento foi o evento que mudou o rumo da minha carreira para sempre, né? Porque eu entrei no laboratório, eu me apaixonei pela pesquisa, porque era tudo que eu sempre quis. Então, eu até brinco, né, que eu nasci, eu queria ser investigadora e eu só não sabia que dava para ser investigadora na academia, né? Daí foi um passo, daí foram, assim, passos que eu acredito que foram muito naturais para mim, porque eu me apaixonei pela pesquisa, era tudo que eu queria, eu gostava muito, né, sempre fui muito curiosa, sempre fui muito de inventar ideias e de testar ideias, então foi uma coisa para mim super natural. Eu fiz 3 anos de iniciação científica, me formei na farmácia, nem a bioquímica depois eu fiz. Então, assim, para vocês verem que eu entrei com o objetivo, eu vou fazer esses 3 anos e meio de farmácia só para fazer a bioquímica depois. E, no fim, quando eu terminei a farmácia, eu já estava tão apaixonada pela pesquisa que eu falei, não vou fazer bioquímica, vou fazer o mestrado. Então, daí fiz o mestrado e o doutorado no programa de pós-graduação em farmacologia, né? Tu terminou a graduação em que ano, Maíra? Eu terminei a graduação em 2006. Então, eu ingressei em 2006 e terminei em 2010. Legal. 2010, né? Daí, nesse ano mesmo, já entrei no mestrado, né? Fiz a prova, passei na prova. Inclusive, quando eu fiz a prova do mestrado, essa também é uma história engraçada. Eu falei para o professor Calixto que eu ia fazer a prova, né? E ele disse, não, faz muito nova, faz bioquímica, né? Faz análises, que era o que ele chamava, né? Faz 1 ano e meio de análise e depois tu faz o mestrado, tu tá muito nova ainda, tu é muito precoce. Ele vivia dizendo que eu era precoce. E aí eu falei para ele, não, então tá, eu vou fazer a prova só para ver como é que é. Eu faço a prova esse ano, porque eu nunca fiz, todo mundo diz que é muito difícil, né? Que as provas do programa eram sempre muito difíceis. Eu falei, vou fazer já para ver como que é, e aí ano que vem eu faço de novo para ingressar, né? E aí acabei passando na seleção entre os primeiros colocados. Foi muito bem. Fui muito bem na prova, e daí eu até lembro da reação do professor Calixto na época, né? Ele disse, mas não era só para treinar. E aí eu falei para ele, é isso que eu quero, assim, sabe? Eu não tenho dúvidas de que eu quero fazer o mestrado, que eu quero ingressar na academia, que eu quero ser professora, que eu quero continuar fazendo pesquisa. Eu acho que é uma coisa que já é
já sempre senti essa necessidade de ensinar, né? Eu gosto de interagir e de impactar as pessoas, né? E eu fiz o mestrado, fiz o mestrado com o professor Calixto no programa de pós-graduação em farmacologia, com Alzheimer, né? Então, eu trabalhei com Alzheimer desde o início, desde a iniciação científica até o meu doutorado, sempre foi o meu foco principal. Só que o laboratório do professor Calixto sempre teve 1 milhão de outras coisas acontecendo, né? Não só Alzheimer. E eu, bem metida, queria aprender tudo. Então, assim, aonde ele estava me aceitando, eu estava indo, né? Tava indo. Também eu acho que para os alunos que estão assistindo, essa é uma dica que eu também dou, né? Eu acho que aí vai de encontro ao que eu falei, vai ao encontro do que eu falei antes, né? A gente não pode perder boas oportunidades de aprender. Então, assim, mesmo que aquilo não fosse me render nada, assim, aparentemente na hora, né? Não tivesse um retorno na hora, eu pensei, é uma oportunidade de aprender uma coisa nova, vou aprender. Então, assim, qualquer coisinha tava lá eu enfiada, né? E isso foi muito importante para mim hoje, né, nessa posição que eu tô, que não tem muito a ver com Alzheimer, eu fui muito bem qualificada porque eu fiz outras coisas durante o meu mestrado e o meu doutorado, né, então eu colaborei com outros pesquisadores, eu trabalhei em outros projetos, né, de dor, de inflamação, e assim, ser um profissional variado, eu acho, né, ser um profissional com a cabeça aberta e pensar fora da caixinha. Exatamente. Isso são algumas dicas, né, para quem realmente quer ir para esse lado aí da pesquisa, quer investir, virar pesquisador, cientista, né? E mesmo para quem não quer ir para pesquisa, né, Adalberto? Eu acho assim, ó, eu falo isso porque eu tenho outros amigos que fizeram farmácia depois de mim e acabaram indo para outras áreas, né? Hospitalar, tem gente que gosta muito. Eu fiz o meu estágio na farmácia, quando eu me formei, foi na farmácia hospitalar. Eu gostei muito, mas eu descobri que eu gostava mais de pesquisa, né? Sim. E aí, assim, necessariamente porque tu vai fazer um estágio, porque tu tem uma oportunidade de aprender, que tu vai gostar daquilo. Tudo bem tu não gostar. Assim, eu acho que tão importante quanto tu saber o que tu quer, é tu também saber o que tu não quer. Então, assim, vai lá, aprende. Não gostou? Ótimo. Então, tu já sabe que aquilo ali tu não quer de jeito nenhum. Então, assim, olha, não curti, detestei, fiz estágio em farmácia de manipulação. Odiei. Então, eu pensei, não serei uma profissional que trabalha com manipulação, porque não gosto disso. Então, é ótimo tu descobrir as coisas que tu gosta, mas também é ótimo saber os teus limites do que tu não gosta, né? Então, assim, não perca a oportunidade de aprender. Tipo, vou fazer... eu acho que nenhum conhecimento é jogado fora, né? O teu cérebro está sempre ali, a gente que é neurocientista, o cérebro está sempre ali pronto a aprender e, no mínimo, foi um gásinho para o teu neurônio trabalhar. Então, assim, de perdido não foi, tempo perdido não é. Legal, né? Legal. Essa dica que tu fala aí é bem importante, porque realmente eu também já falo bastante para o pessoal aqui, né? Se joguem, experimentem outras áreas, né, para realmente ter essa experiência, né? E aí saber o que realmente, principalmente o que tu não gosta, né? Tu identificar aquilo que tu não gosta é um primeiro momento, né? Fazendo os estágios, né? Tudo que é curso que vai aparecendo, né? Vai fazendo e vai participando, porque realmente é fundamental saber do que não gosta, primeiramente também, né? Sim, e depois exatamente. Aí cair de cabeça realmente naquilo que você adora, né? Exato. E não tem como descobrir se a gente não tentar, né? É a essência do cientista, quer dizer, é a alma do cientista em sua essência, né? A gente testar as hipóteses, né? Será que eu vou gostar disso? Como vou saber? Só se eu fizer. Então, exatamente. É isso aí. E aí, só finalizando, né? Daí que eu fiz fiz o doutorado, né? Ingressei no doutorado logo em seguida, então eu terminei o mestrado em 2012. Aí iniciei o doutorado já nesse ano também, logo em seguida, 2 meses depois, né? E apliquei para a Bolsa do Ciências Sem Fronteiras, porque eu já também tinha uma noção exata que eu queria sair do Brasil, eu queria melhorar o meu inglês, eu queria
eu queria, na minha ideia na época, era assim, eu queria ser um profissional o mais completo possível. E eu acho que um profissional completo é um profissional diferenciado. Então, assim, eu preciso de habilidades, né, de características que talvez outros profissionais não tenham, né? Preciso me diferenciar. E o inglês era uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Aprendi sozinha na adolescência, ouvindo música, vendo seriado. É aquele inglês travado, né? Mas me virei o que deu, né? E por isso que eu decidi fazer o sanduíche. Então, fiz um ano de doutorado de sanduíche aqui nos Estados Unidos, em Chicago, na Northwestern University. Foi muito bom, foi muito rico, assim, aprendi técnicas maravilhosas, aprendi inglês muito melhor, melhorei meu inglês, fiz vários contatos. Então, assim, uma outra coisa que eu sempre deixo de inspiração para os estudantes é assim, ó, não percam a oportunidade de fazer contatos. Qualquer pessoa que vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vocês nunca sabem que se amanhã, depois, dali 10 dias, dali 10 anos, tu vai precisar daquela pessoa. E mesmo que tu não precise, talvez tu reencontre aquela pessoa logo mais, e tu pensa, nossa, tive aquela oportunidade de conhecer aquela pessoa no passado. É uma coisa, o meu pai sempre dizia, né? O mundo é feito de contatos, e é real. Então, assim, não percam a oportunidade de mostrar a cara, né? O Adalberto estava falando para mim que o povo talvez tivesse envergonhado de ligar a câmera, né? E mostrar o rosto. E, assim, eu entendo que existe essa vergonha, principalmente quando a gente é jovem, né? Quando a gente é mais... Tá com a cabeça num outro mundo, né? Quando a gente tem umas outras ideias. Eu entendo que é difícil interagir assim, mas, assim, façam o possível para se mostrarem. Porque, assim, a pessoa que ela não é vista, ela não é lembrada, né? Então, assim, por exemplo, agora, a gente está aqui nessa sala com todos esses alunos e eu não vi nenhum de vocês ainda. Então, assim, vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. Vai que daqui, sei lá, uns 2 anos, vocês venham para mim e digam assim, ah, Maíra, será que tem uma oportunidade aí? Eu fiz aquela aula, mas eu nunca te vi, não sei quem tu é, entendeu? A gente tem uma conexão, mas não é uma conexão forte. Se a gente se visse, se a gente se falasse, nossa, já é uma conexão mais forte. E eu falo isso porque o meu sanduíche foi assim que aconteceu. Eu conheci esse pesquisador numa escola que eu fui, porque eu também era sempre metida a fazer especialização, escola, tudo que aparecia eu me enfiava. Eu ia lá, me cadastrava, fazia, né? Porque tem sempre um processo seletivo para, sei lá, 5 sims que tu recebe 15 nãos, né? Mas não interessa os nãos que tu recebeu. O que importa é que uma hora o sim vai aparecer. Então, eu conheci esse pesquisador nessa escola, fui lá bem metida, falei com ele com meu inglês ruim mesmo, mas falei, porque eu trabalho com Alzheimer, nananã, ele super me achou legal, isso foi 2011. Em 2013, eu escrevi para ele, né, e disse, olha, fui naquela escola, falei contigo, nananã, e eu quero trabalhar no teu laboratório. Ele, me lembro de ti, pode vir. Então, assim, nossa, foi para mim uma coisa muito importante, né? E, assim, uma oportunidade que eu tive 5 minutos de conversar com essa pessoa, ele lembrou de mim depois e foi repetitivo. Então, assim, foi bem legal. Então, fiz o sanduíche, voltei, fiquei 1 ano fora, né? Voltei, terminei o doutorado. Ô, Maíra, explica pro pessoal o que é esse sanduíche que tu tanto fala. Tá. Eles vão pensar que tu já tá nos Estados Unidos fazendo aí, trabalhando no McDonald's, né? O Adalberto, a gente também não é tão louco assim, né, Adalberto? Mas... Pois é, acho que tá não sei, todo mundo sabe. Bem que já tava tendo uma fome, né? Falando gente, vamos. Se vocês quiserem ligar a câmera, olha, muito bem, Kátia. Tá ligada, é porque só aparece quando a gente fala, né? A maioria tem a câmera aberta já. Prazer, Kátia. Será que é porque eu fixei aqui também a Maíra como tela maior? Prazer, Maria também. Então, ele é o sanduíche. O sanduíche é o doutorado, o sanduíche, né, a bolsa que o governo brasileiro dava há alguns anos atrás, né, agora eu acho que está comprometida, né, a bolsa foi parado, os processos foram parados, né, mas, assim, era uma oportunidade que a pessoa que estava fazendo o doutorado tinha
de fazer um período de especialização no exterior, em qualquer laboratório do exterior, né? Então, assim, a priori, tu tinha que escolher um laboratório, entrar em contato com o pesquisador do laboratório, se ele te aceitasse, o governo brasileiro te mandava para lá, né, e cobria os teus custos, né? Então, te pagava a bolsa para tu estudar um ano fora, né? Fazer uma parte do teu doutorado fora. Na verdade, era de 6 meses a 1 ano. Então, assim, tem gente que vai ficar 6 meses, tem gente que vai ficar 9, tem gente que fica 1 ano, né? Eu fiquei 1 ano, voltei para o Brasil, e aí, como os meus experimentos aqui nos Estados Unidos estavam indo muito bem, o pesquisador dos Estados Unidos me chamou de volta para terminar os experimentos e pagou mais 3 meses para eu ficar do bolso dele, né? Então, do laboratório dele, né? Então, assim, eu fiquei 1 ano com bolsa do Brasil, e depois eu voltei e fiquei 3 meses com bolsa dos Estados Unidos. Aí voltei para o Brasil, defendi o meu doutorado, que foi, foi assim, muito bom, né? Assim, eu gostei. A minha defesa, na época, eu fiquei muito feliz, assim, com a discussão, porque realmente eu estava querendo fazer ciência, eu já estava com a ideia de, né, tocar os meus projetos. E aí eu recebi uma proposta para fazer pós-doc do professor Calixto, que era o pesquisador que eu já tinha feito mestrado e doutorado, daí eu falei para ele, olha, Calixto, vamos nos divorciar, porque nosso casamento já está muito longo. Porque essa também é uma coisa que eu, vindo de uma pessoa que ficou tanto tempo num lugar só, né, tanto tempo no mesmo laboratório, eu acho que eu só fiquei tanto tempo porque eu tive oportunidades de sair, de fazer outras coisas enquanto eu estava nesse laboratório, né? Então, eu fiz estágios em São Paulo, em Ribeirão Preto, eu fui para outros laboratórios enquanto eu estava no laboratório. Então, assim, qualquer oportunidadezinha que tinha, eu sempre saía. Isso ajudou a não enjoar, né? Porque senão tu fica muito tempo num lugar, é uma ali, né? curva concentração-resposta, né? Vai botando agonista, vai tendo resposta, e chega uma hora que saturou, cobriu todos os receptores. Sensibiliza. Na fase, você já tem que ter noção disso. Ocupou tudo que tinha para ocupar, já deu o efeito que tinha que dar, não tem mais efeito, né? Então, eu acho que depois de um tempo, tu precisa ver outras coisas, né? E aí foi isso que eu falei pro professor Calixto na época. Eu disse assim, olha, professor Calixto, eu sou imensamente grata pela oportunidade, feliz que tu tá me oferecendo essa oportunidade, mas assim, eu acho que eu preciso alçar outros voos, né? Então, eu fiquei fazendo pós-doc voluntário, sem receber nada, durante 3 meses na UFSC, no departamento de farmacologia, e aí eu recebi uma proposta do professor Daniel Mansur e do professor André Bafka para fazer pós-doc no lab deles, que me deixou imensamente feliz, porque para mim foi uma prova de que o meu trabalho estava valendo a pena, né, assim, de que, poxa, eu estava fazendo alguma coisa legal, porque, né, se um pesquisador que não é do teu grupo, né, que não é do teu departamento, que faz esse convite para ti, eu fiquei muito lisonjeada com o convite, aceitei prontamente, né, então eu fiz um pós-doc na UFSC, que foi um pós-doc curto, eu fiquei 7 meses no laboratório, nem isso, acho, 6 meses, fiquei no laboratório de imunologia, né, na UFSC, e aí o pesquisador que eu fiz doutorado de sanduíche em Chicago me contratou, né, me chamou, tipo, no laboratório, aí de novo aquelas oportunidades, né, tu vai, tu mostra a tua cara, tu mostra o que tu fez, eu acredito que boas oportunidades aparecem de um trabalho bem feito, né, e aí ele disse, eu quero que tu volte, e aí eu voltei, então eu fiz o meu segundo pós-doc no mesmo laboratório que eu fiz o sanduíche, na Northwestern University, né, eu fiquei 2 anos e 6 meses lá, então 2 anos e meio, eu fiquei em Chicago, e aí eu ia ficar muito mais tempo, ele já tinha dito para mim, ó, pode ficar aí, o laboratório é teu, só que eu sempre mais Maíra impossível, né, sempre naquela vontade de inovar, de pensar fora da caixa, de aprender coisas novas, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente, preciso me atualizar das tecnologias, né, daí surgiu essa oportunidade aqui na Johns Hopkins, que é onde eu estou hoje, né, que é o 3º melhor hospital dos Estados Unidos, então, assim, é um lugar referência em pesquisa médica, né, e eu tinha essa vontade de
pesquisa translacional. Eu sempre trabalhei a maior parte da minha vida acadêmica, eu trabalhei com pesquisa pré-clínica, né, com animais, modelos animais. E eu sempre tive muita vontade de fazer essa parte translacional, que é tratar mais fazer a pesquisa com o animal, mas também como se reverter isso para os seres humanos, né? E aí eu pensei, poxa, que melhor lugar para fazer isso do que num hospital referência, né? Tem essa oportunidade de trabalhar com a parte mais clínica, que eu sempre tive vontade. E aí aceitei a proposta para vir para cá e vai fazer quase 2 anos já. 2 anos já. Legal, legal. Ó, a gente combinou ali, né, o pessoal para fazer as perguntas, já tem pessoalzinho ali com a mãozinha. Vamos aproveitar. A Maria, pode ficar à vontade, Maria, faz a perguntinha aí. Então, aqui no Brasil a gente vê que o farmacêutico muitas vezes é meio deixado de lado, assim, tu acha que aí fora é um profissional mais bem visto, assim, com mais oportunidades, mais voz, digamos assim? Ótima pergunta essa, Maria, muito boa mesmo, porque é uma coisa que eu sempre mantive em mente quando eu vim de comparar, né? Impossível tu não comparar o profissional, né? Eu acho que aqui nos Estados Unidos é um profissional mais limitado do que no Brasil. E limitado que eu digo é no sentido que no Brasil a gente tem várias frentes, né? Assim, tu se forma em farmácia e aí tu pode trabalhar na indústria, tu pode trabalhar com cosmetologia, tu pode trabalhar com farmácia de manipulação, tu pode trabalhar no hospital, tem várias, é um leque, né, de oportunidades. E aí, assim, ó, aqui nos Estados Unidos, o profissional farmacêutico dentro do hospital é muito pouco atuante. Então, assim, e aí eu tô falando da minha experiência como alguém que já estagiou na farmácia hospitalar e eu vi o papel do farmacêutico no hospital e comparando com o que eu vejo aqui. Então, assim, acho que tem menos voz dentro do hospital. Porém, na farmácia comercial, né, no estabelecimento, a farmácia, o farmacêutico, eu acho que ele é mais valorizado em sentido de que eu vejo que a questão da atenção farmacêutica aqui é prioridade para eles. Então, assim, dificilmente aqui tu vai na farmácia com uma prescrição e aí o farmacêutico te dá às vezes não é nem o farmacêutico, né? O técnico da farmácia te faz o atendimento, porém tu não pode sair da farmácia antes de falar com o farmacêutico. Então, o farmacêutico senta contigo, explica como que deve ser feito o tratamento, quantas vezes tu tem que tomar aquele medicamento. Então, assim, é uma questão de obrigatoriedade, né? Assim, eles são muito de seguir protocolo, né? Então, assim, eu vejo um farmacêutico aqui dentro da farmácia comercial muito atuante, porque eles são obrigados, é a regra, então eles fazem isso. Então, assim, dentro da farmácia eles são muito respeitados, mas, assim, em questão de equipe multidisciplinar, assim, né? Se a gente pensa o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, né, o psicólogo, né, como a gente tem um modelo no Brasil, eu acho pior do que no Brasil. Então, eu acho que a gente um nívelzinho acima, assim. Mas no Brasil também não é ideal. É uma profissão um pouco subjugada, vamos dizer assim, né? E eu acho que infelizmente isso no Brasil é estrutural e é também cultural, né? Em relação ao poder do médico, né, a exaltação que se dá ao médico, como se ele fosse o ser maior da saúde, mas esquecendo os profissionais que estão... Eu estou falando claro aqui que é o que a gente vive, é o que a gente sente no dia a dia. É o que a gente vê, né? Sim, e desconsidera toda aquela bagagem, né, que os outros profissionais trazem, né? Então, assim, os enfermeiros são muito essenciais, tanto quanto para uma rotina hospitalar, tanto quanto o médico, né? E o farmacêutico da mesma maneira, as cadeiras que a gente faz de farmacologia, de farmacocinética, são disciplinas que a gente aprende com muito mais detalhe, né? E com muito mais... Um médico, por exemplo. Então, eu acho que tem que ter uma mente mais aberta para essa interação entre profissionais que, infelizmente, no país não é incentivada, né? Mas aqui
nesse sentido, não é muito diferente, não. Mas, assim, na farmácia comercial, sim, eu diria que é um profissional mais valorizado. Mas dentro da equipe multidisciplinar, é parecido, é bem parecido. Legal, legal. Obrigado, Maria, pela pergunta aí, bem interessante. A pergunta é bem boa, porque uma das coisas também aqui é que as pessoas, quando eu vejo muito esse comentário das pessoas quando vêm para cá, para os Estados Unidos, né, que a farmácia, ela é praticamente um mercado, né? Então, assim, o estabelecimento farmacêutico aqui, a primeira impressão quando a pessoa entra e está eu tive essa impressão, né? Acostumada com a farmácia no Brasil, que se vende, né? Óbvio, medicamentos, mas aí produtos de limpeza, coisas relacionadas à higiene, né? Um setor assim mais fechado, né? As farmácias aqui nos Estados Unidos, elas vendem de tudo, vende carvão, vende comida, é um mini mercado, né? E aí o estabelecimento farmacêutico dentro da farmácia, ele fica no fundo da farmácia e é uma área isolada, né? Então, assim, o próprio estabelecimento comercial, ele já é diferente do que é no Brasil. E o acesso, tipo, por exemplo, a AINES, né? Aqui é muito fácil, né? Tu chega lá, eu quero um paracetamol, ibuprofeno, Edipirona, eles te vendem, né? Mesmo sem prescrição. Aí sim, o acesso também é assim fácil ou... Eles chamam os medicamentos over the counter, que é os que tu pode pegar sem ter o acesso a essa farmácia, né? Então, assim, na farmácia é só os medicamentos com prescrição. Todos esses AINES e medicamento para gripe, né, e suplementação vitamínica, isso tudo vem de fora. Então, qualquer um pode comprar também, sem maiores restrições. Legal, legal. Maíra, então assim, ó, já para aproveitar também, tu contou, né, um pouco da tua história aí, a tua transição da graduação, mestrado, doutorado, os pós-doutorados, né? A Maíra, o pessoal já deu uma olhada também no teu currículo, tá? Para que você fique ciente. Então, deu para perceber, né? A Maíra é muito participativa, tem bastantes publicações ali de impacto, já ganhou muitos prêmios aí, né? Dentro da área da pesquisa, desde a iniciação científica, né, Maíra? Vem trabalhando com isso e sendo muito motivador aí para os colegas. Eu queria te perguntar, o que tu vê hoje, né, já tendo uma bagagem aí também no exterior, qual que é a principal diferença, né, em relação às pesquisas que são realizadas no Brasil e as pesquisas que são realizadas aí nos Estados Unidos? Nossa, que pergunta! É uma ótima pergunta, sabe? Porque é uma coisa que eu me questionei muito quando eu vim para cá a primeira vez, porque eu tinha vivência dentro de um laboratório no Brasil que já era um laboratório diferenciado em comparação a outros laboratórios, né? Então, assim, a gente também tem que ver que a realidade no Brasil dos laboratórios também é diferente, né? A gente tem grupos de pesquisa hoje em determinadas universidades que têm laboratórios que, se tu olhar para dentro do laboratório, eles não deixam a desejar em nada para laboratórios que tem aqui nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, de experiência própria, eu já fiz muitos estágios em Ribeirão Preto, por exemplo, que é um grupo, uma graduação em farmacologia bem forte, né? Que na verdade é o número 1 do país, né? Eles têm equipamentos que tu fica de boca aberta, assim. Então, assim, são laboratórios muito bem equipados, são laboratórios que têm uma infraestrutura que isso que é o que eu te falei, digno de infraestruturas que tu vê aqui nos Estados Unidos e que tu vê na Europa também, porque já tive em alguns laboratórios lá. Então, assim, dentro da nossa realidade brasileira, existem diferentes realidades, né? Então, assim, diferentes laboratórios de pesquisa, assim. Se a gente fizer uma média, né, tem os laboratórios, claro, que estão super bem equipados, tem os laboratórios mais ou menos, e tem os laboratórios que estão, a gente diz ali, lutando, né, para conseguir fazer uma pesquisa séria com o pouco que tem. Então, assim, na média, a gente tem se a gente fizer um average, se a gente fizer uma média de todos os laboratórios, o Brasil perde para os Estados Unidos em infraestrutura.
apenas, na minha humilde opinião, porque a maioria dos laboratórios aqui são muito bem equipados, assim. E aí, quando eu falo a maioria, assim, de todos os que eu visitei, até os mais simples, são muito bem equipados, porque os equipamentos são mais fáceis de ser comprados, né? Então, assim, não tem tanto imposto quanto no Brasil, é mais fácil de adquirir reagente, os reagentes aqui chegam com mais facilidade, né? Então, assim, no Brasil, a gente às vezes compra um reagente e espera 6 meses para aquele reagente chegar, né? E aí tu tá com a pergunta lá, tu quer responder a pergunta, tu tá com o experimento planejado e tu não tem aquele reagente para fazer. E aí, às vezes, tu tem que ficar esperando 6, 8 meses, 3 meses para o reagente chegar. E aí, quando o reagente chega, né, se tu tinha a oportunidade de ser o primeiro a demonstrar aquilo, poxa, naquele tempo de espera, tu já ficou para trás, né? E as perguntas vão mudando e a ciência vai caminhando, e isso prejudica, né, o andamento da ciência no Brasil de modo geral, né? Então, assim, em comparação, comparando os dois, né, Estados Unidos e Brasil, com certeza, infraestrutura em questão de acesso a reagente, acesso a animais, acesso a material de laboratório, faz toda a diferença. É gritante, né, a diferença. Eu quero fazer um experimento amanhã, eu levanto o telefone aqui e eu digo, ligo para a Sigma, eu preciso daquele anticorpo tal. Desliguei o telefone, amanhã o anticorpo está na minha mesa. Então, assim, não tem nem como competir com isso, né? Mas, olhando para o outro lado, não falando só coisas negativas, daí, de novo, eu vou falar, né? Por conviver com muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, e muitos cientistas diferentes, de muitos laboratórios, assim, é um N grande, tá? Porque tu sabe que eu sou metida, eu vou me enfiando, como eu falei, né? Aceitando, eu vou me enfiando. Já fui em vários laboratórios e, assim, conheci muita gente, tenho vários colaboradores diferentes. O que eu diria que a gente tem de positivo em relação aos Estados Unidos, de melhor, né? Com certeza é o recurso humano. Então, assim, o pesquisador brasileiro é um pesquisador diferenciado. E a gente é diferenciado de ideia, a gente é diferenciado de, como tu falou, de botar a mão na massa, de fazer, a gente não tem medo de errar, a gente não tem medo de testar uma coisa nova sem saber fazer muito bem. Então, assim, eu acho que é uma coisa, é uma característica da própria cultura, né? O jeitinho brasileiro, né? Não tem esse jeito, a gente vai dar o jeito de fazer como tem. E eu acho que isso, em sentido pesquisa, ajuda muito. Porque eu não acho que a gente seja limitado. Então, assim, eu vejo que a maioria dos brasileiros que vêm para cá e fazem pesquisa aqui, eles se dão muito bem, porque daí alia a infraestrutura com esse jeito brasileiro que a gente tem de fazer. E isso é super positivo, né? Então, assim, em questão de ideia, assim, Adalberto, eu fico fascinada, porque eu lembro da minha época da pós-graduação, os meus colegas de pós-graduação, né, os meus colegas de mestrado, meus colegas de doutorado, os congressos que eu ia no Brasil, né, que eu assistia outros alunos de mestrado e doutorado de outros programas darem palestras, e eu ficava impressionada com as perguntas, né, disse, nossa, que pergunta inteligente. E, olha, aqui é bem raro eu encontrar um aluno que eu diga assim, nossa, que pergunta brilhante. Muito bem raro. Não vou dizer que é impossível de achar, porque tem alunos muito bons, mas a gente, em questão de recurso humano, é muito mais preparado. Eu acho que a nossa formação, ela é muito mais abrangente, né? Eu vejo que os profissionais americanos aqui, eles são muito bons em coisas específicas, né? Então, assim, eu domino essa área, mas eu só sei fazer aquilo, né? São muito técnicos, né? Específicos. E a gente, como profissional, eu, quando cheguei aqui, todo lugar que eu vou, as pessoas se impressionam muito com a quantidade de coisas que eu sei fazer. Nossa, como tu domina várias coisas diferentes, né? Porque a gente tem essa formação mais abrangente. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo do farmacêutico também, eu vejo, né? Também. A formação do farmacêutico proporciona todas essas habilidades aí.
porque a gente aprende um pouco de biologia, a gente aprende um pouco de bioquímica, a gente aprende um pouco de fisiologia, a gente aprende muito de farmacologia. Então, assim, parece uma coisa muito simples, né? Mas, assim, não é uma coisa simples, porque aqui eles detêm, as graduações aqui são diferentes, né? Então, assim, eles já começam por se graduar, quando eles fazem o college, né, que é o equivalente à universidade, eles se graduam já em coisas muito específicas. Então, a nossa formação é bem abrangente nesse sentido, do farmacêutico. Legal. Tu deu ali algumas dicas, né? E aí, eu acho que, assim, o legal também de fazer um mestrado e doutorado, né, é essas oportunidades que a gente tem de fazer contatos, né, criar colaboradores. E aí, eu queria que tu dissesse aí pro pessoal, né, por onde tu já viajou por causa de congresso, por causa de evento científico. Conta aí um pouquinho das tuas viagens aí, porque isso é uma das vantagens de ser pesquisador, né? Eu acho que o pessoal diz assim, a gente ganha pouco, mas se diverte, né? E o se diverte entra nisso. Conta aí para nós. Muito, verdade. Eu queria agora estar em casa, porque eu tenho um mural de todos os lugares que eu já visitei, mas não tô no laboratório trabalhando. Com certeza uma dos benefícios, né? Porque, assim, eu já fui em lugares que eu nunca imaginei que eu ia na minha vida. Eu nunca tive o desejo, por exemplo, de conhecer o Havaí. E olha que eu surfava, tá? Eu era surfistinha da Laguna. Mas Laguna. Sonho, né? Tipo, nossa, quero ir um dia no Havaí. E eu fui para o Havaí, assim, ó, para participar de um congresso, para dar uma palestra. E foi uma experiência, assim, incrível na época. 2010, faz 10 anos já, meu Deus do céu. É chão, né, que passou. Mas, assim, eu jamais imaginava, sabe, uma pessoa... Eu saindo da Laguna, né, como o bom lagunense fala, o lagunense, ele não diz que ele é de Laguna, né, ele é da Laguna. Eu da Laguna, né, cheia dos bichos de pé, cheia dos piolhos na cabeça, pensei, quando que eu ia imaginar que eu ia ter a oportunidade de viajar para o Havaí, né, de conhecer, de estar do outro lado do mundo e conhecer outra cultura. Então, assim, com certeza viajar é uma dos benefícios. Então, assim, ó, para participar de congresso, tá? Eu, fazendo os cálculos, 13 anos que eu estou fazendo pesquisa, porque eu iniciei em 2007, nesses 13 anos que eu estou fazendo pesquisa, eu tirei férias, assim, ó, viajei de férias 2 vezes. Mas, assim, viajei a trabalho, nossa, muito, né? A gente tinha, inclusive, uma piada no laboratório, porque uma vez o Calixto me mandou um e-mail assim, Maíra, me diga em que lugar do mundo você está agora. Porque eu viajava tanto para participar de congresso e essas coisas que eu fiquei uns 3 meses, assim, sumida do laboratório e ele estava à minha caça, né? Vem terminar esse experimento. E eu viajando. Então, assim, eu já conheci dos Estados Unidos, da costa oeste até a costa leste, eu já visitei vários lugares, né, obviamente, porque é um dos países que mais faz congressos internacionais, e as associações que eu faço parte, né, que eu sou membro, são daqui, então, geralmente, eles fazem os congressos aqui. Então, assim, já visitei Chicago, Nova York, Flórida, Miami, né, Orlando. Na Califórnia, já visitei praticamente todas as cidades de cima e embaixo da Califórnia, né? San Diego, Los Angeles, Hollywood, Santa Mônica, Irvine, nomeei aí várias, porque são bastante lugares, né? Las Vegas, que são cidades conhecidas. Então, assim, nos Estados Unidos já viajei muito, e estando aqui fica muito mais fácil, né? Porque daí não é uma viagem internacional. Mas, assim, do Brasil, eu já visitei o Canadá, que é um país também que eu nunca sonhei em conhecer. Então, fui num congresso em Montreal, visitei uma amiga que estava fazendo pós-doutorado em Toronto, já me meti na pesquisa dela lá, já fizemos colaborações, que foi muito legal. Então, assim, conheci Toronto, conheci Montreal, conheci Quebec City, todos no Canadá.
Na Europa, eu conheci a Áustria, conheci a Alemanha, conheci a Holanda, a França, Itália, né, e diferentes cidades, né, tudo viajando a congresso, né, então, assim, e uma coisa que eu sempre fiz, quem olha assim pode dizer, nossa, Maíra é rica, né, cheia do dinheiro, nossa, com certeza ela tá falando aí para nós que dá para viajar um monte e ela é cheia da grana. Não fui cheia da grana. O que metida. Então, eu ia lá no congresso e dizia, nossa, esse congresso aqui em Viena. Legal esse congresso, hein? Vamos ver se tem uma bolsa, um auxílio. Era assim que eu fazia. Tem o auxílio viagem para quem... E aí, muitos desses congressos, eles dão auxílio para quem é de país de terceiro mundo, né? De país em desenvolvimento. Grants. E o Brasil é um desses países. Então, assim, sempre tem essas oportunidades, né? Então, eu já vou aplicar. Tipo, pode ser que eu não ganhe, mas eu vou aplicar. Os que eu ganhava, eu ia. Então, assim, a maior parte dessas viagens que eu fiz, eu sempre tive um auxílio, ou para passagem, ou para o hotel. Às vezes, o hotel e a passagem, então, assim, dependendo do congresso, né, do tamanho do congresso, eu já fiz viagens que eu tirei, sei lá, R$500 do bolso. E o resto tudo foi pago pela sociedade que estava promovendo o congresso, para apresentar o meu trabalho. Então, assim, para mim foi super rico, né? Porque uma vez eu li uma frase, é verdade, uma vez que você vai embora, você nunca volta, né? Porque você não volta a mesma pessoa, né? Tá exposto a uma cultura diferente, a pessoas diferentes e nossa, sensacional, riquíssimo. Então, assim, nesse sentido, eu não tenho do que reclamar, né? E a oportunidade de aprender línguas, né? Então, assim, eu já falo inglês, falo um pouco de espanhol, aí agora eu tô me aventurando a aprender francês, porque decidi que quero aprender francês, então, assim... E aí, se eu quiser treinar francês hoje, eu mando mensagem para os meus colaboradores lá, que estão na França, e digo, vamos treinar francês? Aí treina francês. Então, assim, as conexões, né? Pelo mundo. Legal. Le parquet français. Sim. Que fazem. Ô, Maíra, então, legal, olha só. E aí, assim, para ir complementando também, né, essas questões, então, esse é um dos benefícios, né, bacanas aí de fazer pesquisa. Então, daqui 13 anos, mais 13 anos, tu conhece o resto do mundo, né? Aí fecha o mapa, né? Tomara, se o Covid deixar, né, se a gente conseguir a vacina. Legal. E aí nos Estados Unidos, eu não lembro, né? Aqui no Brasil, tu já teve algum contato com pesquisa clínica com seres humanos ou só aí nos Estados Unidos? Não sei se tu tem um pouco dessa experiência, alguma coisa para comentar com o pessoal. E aí já aproveito também para emendar a fala da questão aí das vacinas, né? Eu acho que tu, como entrou no grupo ali dos professores da Imuno, né? Eu acho que tu tem um pouco dessa situação para contar para a gente. E se eu não me engano, aí em John Hopkins, eles estavam, né, aí no hospital desenvolvendo alguma coisa de vacina Covid, não é? Sim. Tá, então 2 tópicos, né? Tu falou primeiro Me lembra qual foi a tua primeira pergunta, que agora, olha, o Alzheimer... As pesquisas clínicas. Sim. Agora, no Brasil, a única exposição que eu tive foi com o Francis Ney, né, que tu conhece também, o Ney, o famoso Ney, né? O Francis Ney da UNILA, né, da Universidade da Integração Latino-Americana, e o Francis Ney sempre foi meu colaborador, né, o Ney sempre foi meu colaborador do coração, né, durante o período da pós-graduação, quando eu ingressei no doutorado, ele estava terminando, mas a gente teve um pequeno contato ali in between, né, na transição. E o Ney, eu e o Ney, a gente sempre foi muito amigo, né? Então, assim, fica o adendo aí, né? A pós-graduação, ela te traz muitos amigos. Eu tenho amigos para a vida, assim, que vão, independente de onde a gente acabe no final, sabemos que teremos esses amigos para contar, né? Então, eu e o Ney, a gente sempre foi muito amigo, e sempre a oportunidade que aparecia para um fazer uma coisa, Maíra, vem fazer comigo, Ney, vem fazer comigo. Então, tu sempre chama as pessoas que tu tem mais... afinidade, né?
tem mais afinidade, né? E aí o Ney começou a fazer esse estudo lá na UNILA com humanos, né, e extrato de canabinoides, e está sendo bem divulgado aí na mídia agora, saiu na Folha de São Paulo, saiu no G1, saiu em vários jornais, né, e acho que essa é uma iniciativa bem importante, porque fazer pesquisa clínica no Brasil não é fácil. Sim, se fazer pesquisa pré-clínica já não está fácil, fazer pesquisa clínica é uma barreira, assim, ó, passa muitas camadas de comitê de ética e olha, gente... Autorizações, Anvisa... É mais uma hora, mas enfim, eu tô nesse projeto com ele, então, a gente começou a pesquisa com um estudo de caso, né, que o pai de uma das alunas, o vô de uma das alunas que estavam no mestrado na época com o Ney, e aí a gente começou a fazer esse estudo, assim, sem muita pretensão, mas assim, para ver no que dava, e os resultados foram, assim, espetaculares, assim, porque eu, Maíra, que trabalho há 13 anos com isso, nunca tinha visto nada parecido, com nenhum outro medicamento. Então, eu falei, nossa, é potente a coisa, poderosa. E aí, a gente falou, não, a gente precisa aumentar isso, fazer um clinical trial, porque a gente quer realmente, né, como cientista, modificar a vida das pessoas, né, eu acho que isso é o principal. Então, agora os clinical trials começaram lá, os testes de fase clínica começaram, os testes não iniciaram ainda, né, eles estão na fase de recrutamento, então, assim, Foz do Iguaçu e região de Cascavel, no Paraná, para participar, né, eles estão recrutando idosos com diagnóstico de Alzheimer para participar desse estudo, então, assim, são pelo menos 2 anos de estudo e a gente espera aí que daqui a um tempo a gente tenha essa notícia positiva, né, então, assim, no âmbito da pesquisa clínica no Brasil, esse foi o único estudo que eu pude participar, assim, mais próximo, que eu pude ver como que foi o desenvolvimento, como que foi o trabalho para conseguir aprovação, para conseguir os extratos, para conseguir, sabe, foi muito laborioso, assim, mas é muito gratificante, porque quando tu trabalha com pessoas, né, tu sente as emoções, né, tu interage com as famílias, né, tu vê, eu acho que o impacto da tua pesquisa em um outro nível, né, que é o que te faz sentir, eu acho, uma satisfação de fazer o que tu faz. Eu tenho satisfação de fazer o que eu faço pela pesquisa em si apenas, porque eu sou muito curiosa, então, assim, eu gosto muito do que eu faço, mas, assim, saber que possivelmente tu pode estar impactando a vida de alguém de maneira positiva é melhor ainda. Na verdade, eu acho que isso é uma das coisas que me motivou muito também a continuar na pesquisa, né, eu sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa, né, o que quer que eu pudesse fazer, o que eu tenho para oferecer. Eu até brinquei que eu fiz uma live ontem falando de Alzheimer, né, e daí na live, foi a minha primeira live do Instagram, eu tava me achando a blogueirinha, né, antes, e eu até brinquei, porque a minha mãe sempre dizia, né, minha filha tá muito inteligente, coisa de mãe, né, minha filha tá muito inteligente, minha filha, tu pode, daí eu pensava assim comigo, nossa, eu sou tão inteligente assim como a minha mãe diz, vamos usar essa inteligência para fazer alguma coisa que preste. E aí, acabei virando pesquisadora. Acho que ela... As mães são sábias, né? Mãe sábia, sim. E a parte clínica. E daí, a segunda pergunta que tu fez foi em relação... As vacinas aí do Covid. As vacinas. Então, assim, tem várias, né? Eu acho que o último... Porque a gente recebe aqui... Por a gente estar trabalhando no hospital, a gente recebe notícia todo dia tem um bombardeio de notícias, né? O último chart que eu recebi a contagem eram 13 vacinas em desenvolvimento ao redor do mundo, né? Então, assim, tem umas que estão mais para frente, tem umas que estão mais para trás, os mecanismos de ação são diferentes, né? Então, assim, tem proposta de vacina que usa o vírus inativado, tem proposta de vacina que usa uma parte da proteína que encapsula o vírus, né, a famosa da spike lá, que é a proteína que a célula, que é o receptor, né, de angiotensina reconhece para poder fazer a entrada na célula. Então, assim, de mecanismos de ação de vacina, são 4 mecanismos diferentes. Então, assim, tem 4 diferentes saídas, né, e dentro de 4 tem 13
em desenvolvimento, então, assim, distribuídas, né? Então, assim, se eu não me engano, a maior parte delas é que trabalha com um pedaço da proteína, né? Tem a vacina de RNA, que também eu acho que são 2 ou 3 que estão em desenvolvimento, então, assim, diferentes estágios. Que terminou o estudo de fase 3 foi a Pfizer, né? Que saiu agora recentemente, e como é o nome da outra que terminou também? São 2 que já terminaram, e eu esqueci o nome da outra, que terminaram o estudo de fase 3, mas, assim, as outras continuam em desenvolvimento, porque, assim, é um mundo de possibilidades, né? Até a gente provar mesmo que a vacina vai ser boa, vai ser eficaz, que até, né, nós vamos servir de cobaia, né? Atingir uma população maior, e qual que vai ser melhor, e qual que vai ser a mais eficaz, e vai precisar dar o reforço, e não vai precisar dar o reforço. Então, assim, tem muitas questões ainda a serem resolvidas, né? Mas, assim, aqui na Hopkins, eles começaram a fazer estudos com... Os primeiros que começaram a sair logo que teve o início da pandemia foi com o plasma, né, de pacientes já infectados. Essa aí foi uma iniciativa da Hopkins com o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é um hospital super renomado também, né? Uhum. E eu acredito que essa pesquisa ainda continua. No começo, eles estavam propondo isso como uma maneira de bloquear o vírus, né? Injetar, talvez, o próprio soro de pacientes infectados em pacientes não infectados, para ver se isso ia gerar alguma proteção. Mas eu acho que essa ideia caiu depois de um tempo, que eu já esperava que fosse cair também, porque é muito rudimentar, né? Vamos dizer assim, tá muito... Eu acho que a gente já tem outras tecnologias melhores, mas essas pesquisas continuam para investigar o mecanismo de ação do vírus, que é muito importante, né? A gente sabe muito pouco ainda. Tem várias coisas saindo na literatura, porque tá todo mundo querendo trabalhar com isso, né? Principalmente porque as agências de fomento, né? As agências que estão dando dinheiro, elas estão dando muito mais dinheiro para quem está migrando e trabalhando com o Covid. Então, assim, o pesquisador também vê nisso uma oportunidade de equipar o laboratório, né? Que eu também não julgo. Eu acho... usar o dinheiro que tem disponível, né, para um bem maior, fazer a pesquisa para o Covid, que é uma coisa muito importante, e depois que sanou, o equipamento ficou no laboratório, vai ser usado para outras coisas, né, tão importantes quanto. Então, a pesquisa com a vacina aqui continua, mas, assim, não é uma iniciativa da Hopkins sozinha, é a Hopkins mais 2 outras universidades. E na UFSC, né, em Santa Catarina, o laboratório onde eu fiz o pós-doutorado, eles também estão com um investimento da FAPESC, né, que é a Fundação de Apoio de Amparo à Pesquisa no estado de Santa Catarina, da FAPESC e do governo federal, com um grant, né, para estudar desenvolver uma vacina para o Covid brasileira, né, então, assim, em solo brasileiro, né, porque agora... Se eu não me engano, essa semana a gente recebeu o primeiro lote da China, né, para ser testado. Então, assim, tem 2 dessas 13 que estão em desenvolvimento vão ser testadas no Brasil. Então, o Brasil vai ser... A população brasileira, é óbvio, que quiser submeter ao teste, né, vai ser alvo dessas 2 vacinas que são fabricadas fora e vão ser importadas para ser testadas no Brasil, né. Mas, assim, brasileira, que eu saiba, a iniciativa é da UFSC, óbvio, com outros pesquisadores, né, da UFMG, então, de Minas Gerais, da Bahia, né, da Fiocruz, e tomara, né, que saia, a ideia deles é muito boa, né, assim, a ideia da vacina do Departamento de Imunologia ali na UFSC é uma ideia bem robusta, eu acho super interessante, e tomara que isso resulte numa vacina eficiente nossa, né? Porque daí a gente não vai precisar pagar royalty para ninguém, a gente vai poder ficar... E quem sabe depois exportar e ainda ganhar dinheiro com isso, né? Então, assim... lutando contra remando contra a maré, mas a gente vai. Vai, brasileiro vai, sempre vai, né? E tu acha que aí para o começo do ano já fica pronta? O que tu acha? Que é a vacina? Pesada, hein? Assim, ó, eu vi um release que saiu da Pfizer, né, que foi uma das primeiras que terminou o ensaio 3, né, fase clínica, que eles deram 95%, né, de efetividade da vacina, que é
uma boa eficácia, né? A vacina realmente funciona, né? A gente não sabe os efeitos adversos completos ainda, porque não foi testado em grande massa. Mas, assim, eu vi um release que saiu do CEO lá, a pessoa, não, acho que não era o CEO da Pfizer, mas a pessoa responsável, né, que está coordenando os estudos com a vacina, dizendo que se o FDA fosse, o FDA, que é o Foods and Drug Administration, né, galera, talvez saiba, talvez não, a Anvisa dos Estados Unidos, né, é o regulamento. Dizendo que se o FDA e as outras agências de regulamento, onde a vacina está sendo produzida, né, porque também é uma ação em conjunto com diferentes laboratórios, né, se eles aprovarem, né, porque daí manda papelada com todos os dados, aí eles têm que revisar para ver se é realmente seguro, para ver se não tem toxicidade, nananã. Se eles aprovarem logo, eles prometeram o primeiro lote para maio de 2021. Então, assim, ainda tem chanzinho. Ainda tem. Se é que o FDA vai aprovar, se é que as agências de regulamento vão aprovar assim rápido, né? E aí, de novo, também começa o primeiro lote, daí tem as prioridades, né? Com certeza as pessoas que trabalham na linha de frente, né? Então, o pessoal que trabalha em hospital, né? Vai receber a vacina primeiro. Então, assim, vai ter uma linha de prioridades até a vacina realmente chegar para todo mundo, né? Então, assim, sim. Na minha humilde opinião, eu acho assim que em massa que esteja disponível para todo mundo é 2022. E olha lá. Legal. Pois é, gente. Vamos ter que manter aí os controles aí em relação às aglomerações, né? Tá vindo aí final de ano, carnaval. Enfim, né? Mas acho que todo mundo consegue se controlar e manter a cautela, né? Nesse sentido. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Porque daí a gente já vai se encaminhando daqui a pouco aí para o final, para também não tirar muito tempo da Maíra lá. Se vocês tiverem, o Joaquim ali estava com a mãozinha levantada, ele me mandou ali no privado que era sobre o Coronavac, né? Que vai de encontro com o que a gente estava falando um pouco aqui. Né? Joaquim, é isso mesmo? Tá na escuta? Acho que ele... Nós, Joaquim, mostra sua carinha. Tô escutando sim. Mas era isso aí mesmo. Na real, eu queria, tipo, com toda a experiência da Maíra, saber se realmente a gente podia tomar a vacina tranquilo, essa que a gente vai começar a testar agora. Pode tomar tranquilo ou não pode? Muito boa pergunta. Pode tomar vacina tranquilo. Porque é engraçado a gente falar, né, Adalberto? Mas, assim, aqui nos Estados Unidos existe uma grande massa, assim, anti-vacina, né? Uma coisa, assim, que é um desserviço da ciência, né, que aconteceu por causa daquele caso de autismo, né, que foi publicado, que depois o pesquisador se retratou e disse que não era bem assim, né, foi todo um rolo, né, uma coisa que aconteceu. Só que isso aí desencadeou, né, uma série de outros eventos, assim, né? Então, eu acho que parando para pensar, a publicação desse estudo aí, ele foi publicado, gerou o que gerou, um estudo, né? Um grãozinho de areia perto de todos os outros estudos que tinham na literatura foi o suficiente para alimentar a saga e a idealização de pessoas que, né, já não acreditavam na vacina, já não... Eu te confesso que eu até tento entender, né? Eu me coloco na posição dessas pessoas que não têm conhecimento, né? Que não têm acesso à informação, às vezes, ou que têm acesso à informação, mas que são preocupadas com a saúde, que estão tentando viver a vida mais saudável possível. Não, eu entendo perfeitamente. Tipo assim, se eu pudesse não tomar nada, não tomar medicamento nenhum, não tomar...
Seria ótimo para o nosso Seria ideal. maravilhoso, mas assim, é uma vida irreal, né? Porque a gente vive em sociedade. A gente vive exposto todos os dias a diferentes patógenos, diferentes bactérias, diferentes vírus. A gente interage, a gente troca bactéria, a gente troca vírus, a gente, né? E o que faz ser a gente é a interação, né? Então, assim, para viver em sociedade, a gente tem que fazer certos pactos, né? Que são pactos sociais, né? Então, assim, a vacina, eu acredito que é um pacto social. Tu não faz só por ti, né? Só para contribuir o que a senhora falou, também senhora, a gente está vendo... Pelo amor de Deus, não, senhora! Pelo amor de Deus! Não precisa, senhora, no céu! Esse é o Joaquim, esse é o Joaquim. É costume, não adianta. Mas, enfim, só para concluir, a gente também está vivendo no mundo de fake news, né? Aí, toda hora, tá surgindo uma notícia que a vacina, em vez de ajudar, tá matando e tal. Acho que a população também fica muito presa a fake news, né? Eu não diria assim, ó, não é nem fake news, porque, por exemplo, no caso da vacina do Coronavac, né, teve uma morte, então, assim, não é mentira que morreu alguém, mas, assim, como isso é veiculado, né, como isso é explorado... A mídia, né? Eu acho, viu? Porque um fato, ele pode ser contado de diferentes maneiras, né? Por diferentes versões, diferentes óticas, diferentes visões. Então, assim, eu posso olhar essa caneca aqui e te contar uma história sobre essa caneca, sobre a minha perspectiva, e tu, de repente, vai pegar essa caneca e vai contar sobre uma outra perspectiva, né? Então, eu acho que no caso da morte que foi anunciada em relação a essa vacina, foi justamente isso que aconteceu, assim, foi usado um fato que era um fato real, mas, assim, o que se criou em cima disso foi totalmente, aí sim, fake news total, né, foi totalmente desproporcional àquilo que aconteceu. E aí começam as teorias da conspiração, e aí começam o fulano disse, o ciclano falou, o Beltrano já tinha falado aquilo, e aí vira pano para manga, né? Para discussões que não deveriam nem existir, na verdade, né? Eu acho que nesse caso aí das mortes, né? Eu fico isso me choca. Agora eu vou dar uma opinião bem pessoal, tá? Eu fico chocada, assim, com a maneira como isso foi veiculado, né? Porque vai matar e não sei o quê. E eu fico pensando, gente, se tivesse tão preocupado com as mortes, né? Se a preocupação fosse tanta, alguém morrer, não estaria a situação do jeito que está no Brasil, né? Assim, se a preocupação fosse realmente a morte das pessoas, o que está sendo feito até agora em meio à pandemia? O que o governo está fazendo de realmente efetivo para prevenir que pessoas morram, né? Tem gente morrendo todo dia e aparentemente está ok, né? É só uma gripezinha, tá tudo bem, vai passar. E assim, se a preocupação realmente fosse a vida das pessoas, né, medidas efetivas já teriam sido tomadas muito antes, né? Então essa história para mim não cola, de que porque morreu alguém com a vacina. Nossa, muito preocupado com as mortes que estamos no Brasil, hein? Que estamos aí, segundo maior país em mortes do mundo e né? Foi o meu desabafo. Complicado, né? Não, mas é isso aí. Eu acho que a grande maioria aqui também concorda com o que tu disse, né? E realmente todo dia tem muita gente morrendo e aí voltando a aumentar os números de morte aqui, né? No Brasil, no mundo também. No mundo todo, né? Assim, a maior parte dos países da Europa, Adalberto, eles estão fazendo toque de recolher. Então, assim, Portugal, final de semana, principalmente, após a 1h da tarde, as pessoas não podem sair na rua. Tem polícia na rua, toque de recolher. Na França, 3h da tarde, não pode sair. E, assim, os outros países estão indo nessa vibe. Assim, o Canadá tá assim também. Então, assim, eu sei porque eu tenho amigos no mundo todo, né? Então, assim, não é diz que me disse, né? Tipo assim, eu li aqui. Não, Maíra, a situação aqui tá assim, não podemos, porque os hospitais estão lotados, não tem mais UTI, não tem mais leito,
morre gente todo dia, e assim, de novo, amigos profissionais, né, enfermeiros que estão trabalhando lá na linha de frente, diz que é depressivo, tu vê que a pessoa tá morrendo e tu não poder fazer nada, sim, a sensação de impotência total, né? Então, é uma coisa, é muito complicado. Verdade. Mas Bom, o brasileiro também é uma racinha que vamos combinar, né? A polícia indo na praia tocar o pessoal brigando com a polícia, né? Então, o governo errou muito. Eu concordo, eu não é concordei com a... Lá na Lá Laguna, no no Rosa, né? Dá Rosa. uma voltinha lá no Rosa, né? Então, assim, o governo tem a sua parcela de culpa, mas a população Sim. também tem, né? Não podemos eximir a Mas população tu entende, também. eu concordo, Maria, contigo, mas tu entende que a população é um reflexo do governo, né? E assim, Sim, não, eu não concordo com a atitude do governo durante a pandemia. as autoridades, elas dão voz para essas pessoas, né? Então, assim, se uma autoridade que é a autoridade máxima da nação, né, dá um mau exemplo, a chance de outras pessoas seguirem esse mau exemplo é grandíssima, né? Então, assim, tem um efeito... A gente não... culturalmente, a gente não é tão organizado, né? E de seguidor de regras, vamos dizer assim. Isso é uma qualidade do brasileiro e um defeito, né? Pode ser útil em muitas coisas, como eu acabei de falar na pesquisa, porque a gente desbrava e vai e mete a cara. Então, é uma qualidade, mas também é um defeito. Mas, assim, essas atitudes, elas podem ou não ser incentivadas, né? Então, eu acho que... A pandemia foi muito diminuída pelo governo já no começo, né? Esse tipo de atitude, entende? Uhum. Maria tinha falado Muito alguma bem, coisa. muito boa fala. Maria Caetano Steinbach. Nunca mais vou esquecer de ti, Maria. Eu te sigo no Instagram já também. Legal. Bom, gente, a gente vai se encaminhando aí já também para o final do nosso bate-papo, né? Não dá para dizer que é uma live propriamente dita, né? Mas vai depois ser transmitida aí, a gente vai botar lá no YouTube para que a gente possa compartilhar também e ganhar amplitude nisso. E a gente tem mais algumas perguntinhas aqui para a Maíra. Maíra, temos tempo ainda? Tô por vocês. Se vocês me apresentam mais um tempinho, porque você já gosta de falar, né? Falar não é um problema, né? Não tem dificuldade nenhuma, né? A Maíra, eu conheci a Maíra escutando ela falar nos corredores lá da UFSC. Então, todo mundo conhece ela por isso. Então, eu já escutava ela de longe, gargalhando, falando. Era a Maíra que estava chegando para... Essa semana eu já ouvi isso 3 vezes. Maíra, de subir no corredor da farmácia e ouvir a tua gargalhada lá debaixo do primeiro andar. Eu falei, tá bom. E a turma fazendo experimento lá de comportamento e ela chegando para acabar com o experimento. É bem isso. Já levei vários puxões de orelha. Normal, né? Normal. Ô, Maíra, aí assim, ó, algumas perguntas aqui também para a gente já ir se encaminhando, né? Quais são aí, queria que tu citasse para o pessoal, né? Alguns pesquisadores, alguns cientistas que tu trabalhou e que tu ainda tem como exemplo, né? E aí te inspiram até hoje também, né? De repente, tu com essa vivência aí, né? Um deles a gente já sabe, tu falou bastante, né? Eu acho que esse é a inspiração do mundo ali da farmácia. Meu número 1, professor Calixto, né? É o número 1 da minha lista. O professor Calixto é assim, ó, eu tive muita coisa, penso assim, né? Porque eu poderia ter caído em qualquer lugar, né? E assim, tem coisas que tu determina e tem coisas que tu não, né? E o professor Calixto, ele é cientista e ele é empreendedor também, né? Então, assim, eu aprendi muito com ele da ciência, mas eu aprendi muito com ele também da vivência do empreendedorismo, que ele é sensacional nessa parte. Ele eu digo que ele é um homem visionário, né, no que ele faz. Ele sempre foi, né? E é impossível tu conviver com ele e não aprender um pouquinho que seja com ele, né? Então, assim, eu tive a maravilhosa oportunidade de trabalhar com o professor Calixto pertinho, né? Por 10 anos. Então, assim, quase 10 anos que a gente trabalhou juntos e, assim, sempre foi muito bom trabalhar com ele, assim, maravilhoso, né? E até hoje, eu saí do laboratório faz
Eu me formei em 2016, eu terminei o doutorado em 2016, fiquei ainda um tempo, né? Então, assim, faz 3 anos que a gente, né, não trabalha mais juntos, né, no laboratório, mas, assim, a gente se escreve regularmente. Ele ainda manda artigo para mim. Ah, Maíra, saiu esse artigo, lembrei de ti. Tens que ler esse artigo que é muito bom. E, assim, ó, como é bom tu saber que tu é lembrado, né? Que tu deixou alguma coisa de bom, que a pessoa tem esse desejo de... Por uma referência, né? Interagir, né? E isso para mim é mega importante, né? Assim, a gente se parabeniza nos aniversários, então ele lembra do meu aniversário, eu lembro do dele. É um amigo, né, que eu tenho para a vida, é o professor Calixto. Então, assim, o professor Calixto, com certeza, é uma pessoa, assim, sensacional. E acho engraçado que tu falou aí de experiências e contato com pessoas, né? Uhum. E como eu tenho o lema que é, se não for para não causar, eu nem vou, né? Como eu já gosto de causar, eu ouso dizer que eu convivi com muitos pesquisadores durante esse tempo, e eu tenho vários exemplos também do que não ser, né? Então, assim, eu também tive muitas experiências negativas na pesquisa, não porque a pessoa era ruim ou porque era um mau profissional, de maneira nenhuma, mas eram pessoas que tinham o mesmo estilo de pensamento que eu, e aí eu pensei, não, com essa pessoa eu não posso colaborar, porque a gente não tem as mesmas visões, não tem as mesmas ideias, né? Então, assim, nem tudo são flores, né? Então, assim, tem as pessoas que te motivam positivamente, e tem as pessoas que tu pensa, não, aprendi o que eu tinha que aprender com essa pessoa, mas não quero seguir esse estilo, né? Mas, assim, focando no positivo, professor Calixto, com certeza, na farmacologia, né, eu tive a imensa, eu acho, satisfação de ter como professores, todos os professores do departamento de farmacologia, na graduação e na pós-graduação. E, assim, são professores old school, né, da escola da farmacologia. Assim, professor Giles, o professor Takahashi, maravilhoso, professor Pádua, professora Tereza, professora Rosa, assim, são professores que vieram de uma outra geração, com uma outra cabeça, né? E, infelizmente, a gente não pode conservar o cérebro deles forever, né? Para ter aí para a eternidade, né? Mas, assim, eu acho que de bom eles podiam fazer era plantar a semente, né? Então, assim, a gente que conviveu com eles de perto, a gente pode passar um pouco dessa experiência agora em terceira pessoa, né? Então, assim, com certeza os professores do departamento de farmacologia, e aí para citar os mais novos, né? O professor Rui, que é um professor sensacional, foi meu professor, é meu colaborador, é meu colega de trabalho, o professor Leandro. Então, assim, de todos os professores da farmacologia, se eu deixei de citar nomes, incluam-se, porque fizeram parte da minha formação e são referências para mim, né? E aí, no Brasil, eu tenho alguns pesquisadores que eu admiro muito. Então, eu admiro muito o professor Sérgio Ferreira, do FRJ, admiro muito o professor Zeca, né, de Ribeirão Preto, Tiago Cunha, que é um jovem, né? O Tiago é, sei lá, 2 anos, 3 anos mais velho do que eu, ele não é da minha geração, vamos dizer assim, né? Que está fazendo a diferença, é um cara que eu tenho gás de colaborar, de trabalhar. Professor Rafael Dutra, que está na UFSC de Araranguá, né, que foi meu colega de pós-graduação e é um amigo que eu tenho, assim, do meu coração também, a gente é muito próximo, assim como o Francis Ney, então, assim, o Ney, o Rafa, o professor Marcelo, que está na Universidade de Alagoas, muitos pesquisadores no Brasil que eu admiro, que eu penso assim, nossa, esse cara faz a diferença dentro do nicho que ele vive, sabe? E aí, pesquisadores internacionais, eu também tenho vários, né? Porque, assim, eu lia os caras, né? Eu lia os artigos e dizia, nossa, esse cara deve ser muito sensacional. E aí, eu ia para os congressos e eu ficava assim, quero ir atrás de onde que é a sessão desse cara, que eu quero ir lá falar com ele, eu quero ver como é que ele é. Eu quero ver se ele é isso tudo mesmo que ele escreve. Porque, às vezes, tu vai com uma ideia de que a pessoa é aquilo, né? E aí tu vê que, às vezes, não é exatamente aquilo que tu imaginou, né? Que tu idealizou. Então, assim, tenho muitos pesquisadores fora do Brasil também que eu admiro muito.
e que eu sigo, faço questão de seguir. E eu acho que é importante a gente ter pessoas que para a gente se espelhar, para a gente ter como inspiração. Legal. Isso é essencial para a gente ser melhor, né? Porque a gente fazer autoanálise, eu estou sempre me autoanalisando, o que eu tô fazendo de bom, o que eu posso melhorar, e assim, reconheço que eu posso melhorar nesse ponto. Como que eu vou melhorar? Eu procuro alguém que é bom naquilo, e aí eu aprendo com essa pessoa como fazer. Esse é o ponto. Legal, Maíra. E tu já chegou aonde tu queria? Qual o teu sonho maior ainda como cientista aí? O que tu projeta? Pergunta, Adalberto. O que tu projeta aí para frente? Ai, eu cheguei aonde eu queria? Não, eu não cheguei onde eu queria, porque o meu sonho ainda é ter o meu laboratório, né? Eu sou pesquisadora num laboratório de um outro pesquisador, que é o pesquisador principal, né? Então, assim, esse é o meu último ano de pós-doc, eu até estava te contando em off, né? Agora eu vou contar aqui ao vivo que eu fui convidada, né? Então, assim, recebi uma proposta para ser pesquisadora aqui na universidade, que para mim foi, assim, muito gratificante, né? Assim, esse caminho todo que eu caminhei, né? Chegar até aqui, ter esse reconhecimento, né? Uma pessoa que profissionais com quem eu estou trabalhando, que reconhece o meu trabalho, que sabe do meu potencial, isso para mim me deixa muito feliz. E eu fiquei, assim, extremamente feliz com a oportunidade e nossa, para mim foi muito maravilhoso. Só que a gente sempre fica, eu sempre fico naquela dúvida, né? Volto para o Brasil, não volto para o Brasil, fico aqui de vez, né? Porque é a tua vida, né? No fim é a tua vida, né? Então, assim, a vida não tem só o profissional, tem também o pessoal, tem, né, a família, tem os amigos, né? Óbvio que eu tenho amigos aqui também e construí uma vida aqui, mas eu não tenho certeza se eu quero ficar aqui forever, sabe? Eu sempre, quando eu vim para os Estados Unidos, quando eu aceitei o primeiro pós-doc lá, que o cara que me chamou para voltar, né, do sanduíche, eu disse para ele, não, eu vou, mas eu vou ficar só 2 anos. E vai fazer quase 5 anos já que eu tô... vai fazer quase 5 anos que eu tô aqui, e, né, no todo... E aí, assim, eu nunca escondi de ninguém que eu sempre tive vontade de voltar, né? Porque eu acho que eu tenho essa sensação do dever de devolver um pouco daquilo que eu aprendi, né? Toda a minha formação foi de graça, então, assim, pago com os impostos da população, né? Então, assim, eu me formei numa universidade federal, eu fiz o mestrado e o doutorado com bolsa, né? Eu tive todas as oportunidades que eu tive sempre ter um auxílio financeiro, né? Que não saiu do meu bolso. E a minha educação foi fantástica. Eu acredito que não posso dizer o contrário. Do contrário, não estaria onde estou, né? Então, assim, eu acho que a maior prova de que a educação que a gente recebe no país é de qualidade os exemplos que a gente vê de pessoas que conseguem oportunidades, né, para fazer o que de melhor sabem. E então eu sinto muito eu tenho essa vontade de voltar para devolver um pouco do que eu aprendi, sabe? Eu brinquei na live ontem também, né, que o meu maior prêmio é incentivar as pessoas, né, é impactar as pessoas de maneira positiva. E eu acho que eu faço isso aqui, com certeza, mas eu não acho que eu devo isso a eles aqui. No Brasil, eu acho que eu tenho esse débito, eu tenho essa vontade de impactar positivamente outros jovens que nem eu, né, que vinham lá da Laguna, ou de Orleans, ou lá, da onde quer que venham, né, para fazer a diferença. Bom Jardim da Serra. Aqui tem gente de todo lugar. É isso aí, fechou. De qualquer lugar que seja para fazer o seu melhor, sabe? Então, esse é o meu desejo. Então, assim, cheguei onde eu queria, ainda não, porque eu ainda não estou nessa posição que eu sou a dona do meu
laboratório, né, que eu sou a chefe do meu laboratório e eu estou fazendo como eu quero. Mas eu não estou triste, porque aonde eu estou hoje, eu já tenho feito muito do que eu gostaria de fazer se eu fosse, né, se eu fosse independente, vamos dizer assim. Então, assim, a questão agora que fica no ar, né, é se eu vou escolher ser independente aqui ou se eu vou tentar voltar algum dia, mas não sei. Nunca saberemos. Cenas dos próximos capítulos, então. Capítulos. Legal, mas com certeza, com essa força de vontade, esse conhecimento, essa sabedoria que tu tem, a gente não tem dúvida, né? Eu que te conheci um pouco, né? Mais próximo, assim, a gente não trabalhava no laboratório diretamente juntos, né? Mas a gente ouvia muito, né? Muitas coisas positivas pelos corredores, né? E que bom. vira e mexe a gente se cruzava dentro de um laboratório de outro para fazer um experimento, né? Então, não tenho dúvidas desse teu sucesso aí. Com certeza, em breve, veremos isso presencialmente ou online. Bom. E assim, ó, antes, então, da gente ir para a pergunta final para a Maíra, ela tem um negócio lá, né, que ela vai sortear para a turma. Só que, na verdade, a gente estava pensando, né, como fazer isso, se iria fazer um sorteio, se não iria. E eu provoquei muito vocês em fazer participações, em fazer perguntas, né? A gente não teve muita gente que fez perguntas, mas a Maíra, eu acho que percebeu que teve alguém que perguntou bastante aí. Né? E tava um pouco mais inserida. Então, eu acho que, de repente, a Maíra vai falar qual é o brinde que a gente vai dar aí. Na verdade, a gente não, né? A Maíra vai dar e ela vai explicar como é que ela vai entregar isso também, né? Vou. Isso vai ao vivo no YouTube, vai ser a primeira vez que eu vou falar isso ao vivo, né? Que eu vou falar, vai ficar gravado. Então, eu tinha conversado com a Adalberto, né, que eu queria, de alguma maneira, com mais simples gestos, incentivar, né? Às vezes, uma coisinha que parece muito simples, pode ser que na vida de alguém faça muita diferença para dar o gás, às vezes, que precisava para terminar a faculdade, para fazer um estágio, para, né, ir para frente de alguma maneira. Então, assim, eu falei para ele falei, Adalberto, vamos fazer um sorteio aí entre os teus alunos, que eu vou dar uma caneca da Hopkins, né, para tu sortear. Então, assim... fiquei bem feliz com a participação de todos, né, que estão aí. Com certeza teve aqueles que participaram mais, né, Adalberto? Aqueles que foram mais ativos, que deram a cara a tapa, né? Mas é tudo uma experiência, a gente não quer levar isso para o lado negativo, né? Aqueles que não participaram, que tomem isso de lição para na próxima vez, assim, nem que seja uma pergunta, nem que seja um questionamento, né? Façam, porque, assim, é a oportunidade que vocês têm de aprender, de trocar experiências com uma outra pessoa, e é aquilo que eu falei, né, de se fazerem vistos, né, então, assim, eu sempre fiz isso, todos os talks, todas as palestras que tinha no departamento, tudo, eu entrava lá e eu dizia, pelo menos uma pergunta eu vou fazer, vou prestar atenção, porque eu quero me forçar a pensar, né, Kátia. E eu acho que é isso que vocês têm que fazer também, se liberarem, libera geral, né? Para interagir mais, né, e perguntar. Então, assim... Maíra, o pessoal às vezes fica com vergonha, né, de fazer uma pergunta assim que não tem nada a ver. Tu já fez alguma pergunta que não tem nada a ver? Várias! Mas assim, não é uma, nem duas, nem três. Eu vou compartilhar essa experiência, Adalberto, do que fazer e do que não fazer, tá? É uma experiência muito importante. Eu acho, assim, que parece bobagem, né? Mas, assim, nessa história que eu vou contar, eu acredito que vocês vão entender coisas que se deve fazer e coisas que não se devem. Eu participei de um congresso internacional, foi em Chicago, o Society for Neuroscience, que é o maior congresso de neurociência do mundo, né? A maior sociedade de neurociência do mundo é a Sociedade Americana. Uhum. E
fui nesse congresso, fui numa palestra nesse congresso. Daí tava lá, eu na palestra, eu falei, eu quero fazer uma pergunta para esse cara, nem que seja, eu tinha que levantar, ir no microfone, fazer a pergunta assim, ó, falar em inglês, eu não tava morando nos Estados Unidos ainda, então assim, era o meu inglês bem jeca, bem cafona, mas era o inglês que eu tinha, né? Eu falei, eu vou fazer uma pergunta porque eu queria me... Então eu levantei no final da palestra, fiz as minhas anotações, né? Falei, prestei atenção, vou fazer as anotações, escrevi mais ou menos o que eu ia perguntar para não me perder. E aí eu fui no microfone, peguei o microfone, fiquei em pé, né? No meio todo mundo me olhando, fiz a pergunta em inglês, né? Para mim foi uma dificuldade. Nossa, consegui falar em público, né? Em outra língua. E aí eu fiz a pergunta pro cara, e aí o cara falou assim para mim, me deu a resposta. Se tu tivesse lido o meu artigo tal e tal, tu ia saber a resposta dessa pergunta, porque isso aí já é velho, tipo, isso aí todo mundo sabe. E foi essa a resposta que eu tive. Então, curto assim, e grosso. Curto e grosso. Daí, assim, meus amigos, falo para vocês, já fiz pergunta nada a ver? Já fiz pergunta nada a ver, porque não sabia do tema e fiz uma pergunta que para ele era uma pergunta muito simples, né? Nossa, que pergunta é essa que tá fazendo para mim? É óbvio que acontece isso que tu tá perguntando, porque, né, eu tô aqui já discutindo o detalhe do detalhe do detalhe, né? Então, assim, para ele pode ter parecido uma pergunta nada a ver. Mas, para mim, foi mais do que só a pergunta, né? Foi a experiência de ter levantado, de ter ido lá, de ter feito a pergunta. E aí, uma coisa que eu vou falar para vocês. Não sejam esse cara. Porque esse cara, ele não incentiva as pessoas a perguntarem. Então, assim, veja que quantos alunos que poderiam estar lá, né? Porque esse congresso é um congresso internacional que vai muita gente de todas as idades, muita gente que está acabando de começar o mestrado, o doutorado, que não tem experiência praticamente nenhuma, né? E imaginem quantos jovens estavam lá, viram eu perguntar e viram a patada que eu levei e pensaram assim, ai, não vou mais, eu ia perguntar, não vou mais. Ai, até bom mesmo não perguntar nada, porque daí a gente evita a patada. Então veja que esse cara, ele fez, na minha opinião, um desserviço, porque ele poderia ter sido humilde, eu acho, e respondido a pergunta, e incentivado as outras pessoas a perguntarem. Então, assim, não sejam essa pessoa. Então, assim, não existe pergunta idiota, não existe pergunta nada a ver. Faz a pergunta que é o que tu tem. E se a pessoa que for te responder de maneira grosseira, te responder de maneira ríspida, não responder conforme deveria, né? Um profissional que está transmitindo a educação, na minha opinião, uma pessoa e continue perguntando. Seja você. Exatamente. Essa é a minha missão. Não existe pergunta idiota, existe palestrante idiota, isso sim. Bom, então, falando nisso, né, então quem que tu selecionou aí para dar o brinde? O que é o brinde aí? Então, o brinde é a caneca, né? E eu acho que o Adalberto tá convencido de que quem tem que levar a caneca é Maria, né? Que participou aí na... Maria Catânio. Maria Caetano Steinbach. Não esqueci o nome dela. É Catânio. Catânio? Isso. Catânio. Desculpa. É isso aí, ganhou. Não, é um erro bem comum. Então, Maria aí, ó, todo mundo foi pego de surpresa, porque ninguém falou que ia ter brinde, né? Mas eu acho que... Eu ia falar. Não, mas eu acredito que conhecimento tem que ser compartilhado. Conhecimento guardado não serve de nada, né? Então, eu sempre procuro absorver o máximo que dá. É isso aí, muito bem. É isso aí, Maria. Então, Maíra, vamos nos encaminhando aí. Depois tu manda uma foto do brinde aí para a gente mandar para Maria. Manda uma foto minha com a caneca. E aí, se entregarei em mãos. Depois a gente combina aí a entrega em mãos, que ela vai vir para o Brasil recentemente, né? E depois a gente combina com a Maria aí, de repente, para marcar um dia para entregar. Então, assim, Maíra, mais uma vez quero te agradecer, né? E vou pedindo para ti deixar uma mensagem, né? Mensagem de vida, de trabalho, de prosperidade para o pessoal que está aqui te assistindo, né? Sem dúvida, acho que tu conseguiu impactar alguns aqui.
né? Então, tudo isso é um aprendizado para todo mundo, né? Para mim também, conhecer um pouco mais da tua história, né? E agradecer profundamente, né? Te desejar aí todo o sucesso do mundo daqui para frente. Muito obrigada e desejo tudo em dobro. E sem dúvida, assim, tu convenceu aí o pessoal, né, de alguns pontos aí muito positivos em relação à pesquisa, né, em ser pesquisador. Mesmo quem não pensa ainda nisso, né, trabalhar em outra área da farmácia, mas com uma mesma objetividade, né, uma mesma força, uma mesma determinação. Acho que isso aí é o ponto principal, né, para a gente conseguir vencer na vida, né? E aí, me despeço de você pedindo essa mensagem aí, que tu deixa de mensagem, depois eu deixo aberto também para o pessoal, se alguém quiser também falar mais alguma coisa, a gente fica disponível, tá, gente? Olha, eu vou falar, Adalberto, de mensagem final, uma coisa que o meu avô falava muito, e assim, toda palestra que eu dou, se eu tenho a oportunidade, eu falo isso, sabe? E é uma coisa que o meu avô falava e a minha mãe repetia, assim, demais, que ela dizia, o cavalo, quando ele passa encilhado, a gente tem que pular em cima. E ela vivia falando isso, meu avô vivia falando isso, e o que isso quer dizer, né? Que a oportunidade, quando ela aparece, a gente tem que abraçar essa oportunidade. Então, assim, a gente nunca sabe quando ela vai aparecer, e muitas vezes não depende só da gente. Então, assim, tem coisas que se a gente batalhar, a gente até consegue, por esforço, né, da nossa batalha, vamos dizer assim, né? Mas muitas oportunidades aparecem totalmente aleatórias. Então, assim, a maior parte das oportunidades que apareceram na minha vida foram totalmente, assim, inesperadas, né? E aí, o que eu fiz? A oportunidade apareceu, eu falei, opa, vou fazer, porque eu lembrava do meu avô e da minha mãe. Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa, assim, não desperdicem as oportunidades de aprender, seja lá o que for. Hoje a gente passei ali, vi um curso de cerâmica de graça. Naquele dia eu não tenho nada para fazer. Vai fazer o curso de cerâmica, vai fazer o curso de música, vai fazer o que... Assim, manter o cérebro ativo, né? A gente não pode ser seletivo e fazer só as coisas que a gente gosta. A gente tem que estar com a mente aberta para fazer outras coisas, porque às vezes, lá naquele curso de cerâmica, que não tem nada a ver com a farmácia, tu aprende que tem uma técnica de mexer na cerâmica, e daí tu pensa, nossa, talvez essa técnica funcione para encapsular um medicamento melhor. Tu tira um insight, às vezes, de uma coisa que não tem nada a ver e tu traz aquilo para o que tu está fazendo no teu dia a dia, né? Então, eu acho que não desperdicem as oportunidades. Essa é a minha mensagem. Então, assim, mesmo se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque se a gente for esperar para estar confortável para fazer alguma coisa, a gente também nunca faz, porque sair da zona de conforto é muito difícil, né? Então, vamos quebrar paradigmas, sair da zona de conforto, fazer coisas, eu acho assim, para ser diferenciado, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, essa é a minha mensagem, né? Foi isso que eu apliquei para mim, na minha carreira, e acredito que, independente da carreira que vocês escolherem, científica ou não, uma oportunidade de aprendizado, ela vai ser sempre útil, independente de que carreira você seguir. Legal, gente. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário aí? Mandar um feedback aí para a Maíra agora? Vamos ver quem desinibiu agora. Vamos ver qual que é o receptor de glutamato que perdeu aí o magnésio. Então tá, Eu não gente. ganhei o presente, não. Fala aí, Joaquim. O Joaquim ficou triste. É presente agora, tô lá. Não entendi. Não escutamos, Joaquim. Repete aí. Acho que travou lá. Travou. Tá lá no Bom Jardim da Serra. O Joaquim ficou triste que ele não ganhou presente. Pode dizer para ele que eu vou levar um presente para ele também.
Ah, Joaquim, ó, se deu bem, vai ganhar um presente também, ó. Aparece na câmera aí agora. Ficou feliz? Feliz. Ah, beleza, ó. Joaquim se deu bem. Joaquim sempre é assim, sempre chorando e ganhando as coisas, né, Joaquim? Sempre assim, nunca vi, né? Olha aí, a turma toda concorda, ó. Ah, sai fora. Ganha coisa no choro. É verdade. Bom, gente, eu acho que é isso, então. Quero agradecer também toda a turma aqui da 8ª fase, né, do curso de farmácia do Unibave. Quem conseguiu participar, ficar até essa finalização agora com a Maíra, né? Eu acho que, sem dúvida, todo mundo aprendeu um pouquinho, né? E vai levar aí para a vida esses conhecimentos, essa experiência que ela trouxe para nós, né? Então, mais uma vez, Maíra, brigadão, tá? Se cuida aí, se proteja, mande notícias e a gente vai conversando, tá? Até uma próxima. Sucesso. Obrigada. Tchauzinho para Maíra, gente. Obrigada, gente. Tchau, boa Obrigadão, noite. hein? Vocês. Boa noite a todos. Bom final de semana. Obrigado do presente, Boa Maíra. Valeu, obrigado.